Boa noite a todos. As nossas palavras iniciais são sempre de gratidão, de muita alegria e também o nosso desejo sincero que nesses momentos, sob o abrigo dessa casa, sob o esforço das entidades venerandas, os bons espíritos que aqui nos acompanham e que nesse momento se unem ao esforço singelo de cada um de nós de elevarmos um pouco o nosso padrão vibratório na busca por esse alimento. Parece que é impalpável, mas ele é real. A nossa sustentação espiritual, através do esforço, da nutrição, não apenas daquilo que nós vamos decodificar das reflexões da noite de hoje, enquanto captação pelo nosso raciocínio, mas toda a mensagem baseada, como é a doutrina espírita, na mensagem do Evangelho do Cristo, é um esforço de aprimoramento da nossa capacidade de sentir, da nossa necessidade de aprimorarmos o nosso sentimento para decodificarmos melhor o que seja as melhores diretrizes para o encaminhamento das nossas existências, da nossa vida. Esse é o propósito, não apenas da doutrina espírita, que não tem a pretensão de se colocar como a verdade das verdades. Não. A doutrina espírita, enquanto conteúdo espiritual, ela é um contributo para a humanidade, assim como tantos outros contributos que refletem o que está em a natureza, como obra daquilo que nós chamamos obra divina, obra de Deus. O Espiritismo, enquanto conteúdo, vira e mexe a gente fala isso, não nos queiram mal, mas é porque é importante. O Espiritismo, enquanto conteúdo, enquanto revelação, não é dos espíritas, é da humanidade. O Espiritismo, enquanto movimento religioso, que é esse, uma das suas atividades, uma casa espírita, ele é necessário, ele é importante porque é a nossa ferramenta de aprendizado. E nós, espíritas, aqueles que abraçamos de forma mais direta esse conteúdo, temos um compromisso conosco, mas temos um compromisso uns com os outros aqui. De dentro da nossa precariedade em termos de leitura de mensagens como essa de Bezerra, de conteúdos que estão exarados nas escrituras sagradas, e em tantos outros pensadores dentro e fora dos arraiais cristãos, mas que, do ponto de vista de essência, estão falando de princípios universais. Porque quando a gente abre a nossa cabeça, mas também o nosso coração, nós vamos observar que, em termos de contribuição, de decodificação dos valores éticos morais universais, toda a humanidade não pode se dizer, não existe nenhuma cultura, não existe nenhum tempo, não existe nenhuma comunidade que não possa dizer que não foi premiada com vários recursos da espiritualidade superior, da divindade, enquanto acesso aos códigos divinos que nos levam ao caminho chamado felicidade da plenitude. Em todas as culturas, nas essências, quando a gente vai estudar de coração aberto, a gente vai sentar com um companheiro do budismo, a gente vai encontrar que os conteúdos essenciais, independente da roupagem, da linguagem, da forma como é cultivada na expressão material, há diferenças. E essas diferenças não deveriam nos afastar do verdadeiro diálogo. Não um diálogo para dizer, eu concordo ou não concordo com você. O verdadeiro diálogo que está nos faltando é o diálogo do entendimento daquilo que nos une. Porque a diversidade não é o problema da humanidade. A diversidade é a assinatura de Deus na criação. Somos únicos a despeito de sermos semelhantes. Porque cada um de nós tem a semente divina, o DNA daquilo que é a perfeição na criação. Porque tudo aquilo que a gente, através das nossas ciências, da filosofia, da poesia, de todo o olhar humano desenvolvido, aponta para uma vida perfeita. E as distonias, os desequilíbrios, as dores, fazem parte dos erros e acertos da nossa tentativa de alunos no processo, porque nós não fomos criados plenos e perfeitos, prontos, mas com todos os parâmetros necessários, há uma caminhada. Assim como um viajor, há vários viajores, se estabelece ali uma mochila com todos os itens adequados àquela jornada.
dentro da justiça e da sabedoria e da amorosidade suprema, todos nós, no nosso ponto de partida, que se perde no mistério da criação, do espírito que nós somos, fomos equipados com os potenciais para sermos felizes. Com os potenciais de aprendizado, de crescimento. Dentro do processo das nossas trajetórias, existem muitos de nós que estabeleceu determinado avanço em várias áreas do conhecimento que são infinitos. Quais são os conhecimentos que nós achamos que vamos esgotar um dia? Eis a beleza do contributo da doutrina espírita, que não inventou a imortalidade, que não inventou a vida infinita, que não inventou a evolução como algo infinito. Não, isso está inato nas nossas mentes. Mesmo aqueles que atualmente se julgam materialistas contumazes, que não acreditam na imortalidade, que não aceitam, não tem importância. Algo dentro de cada um de nós grita, nós somos muito mais do que essa experiência que vivenciamos. O ponto de partida de entendermos a imortalidade, as sucessivas experiências, ou seja, as reencarnações, mais ainda entender que tudo que foi criado foi justo e perfeito, mas que há um grande mistério na criação. Esse Deus que nós aprendemos com Jesus a chamarmos de Pai, não nos fez robozinhos 100% prontos. Nós não fomos criados como árvores prontas, mas sim com sementes. E dentro de uma semente há todo o potencial daquela árvore frondosa, que a depender da sua espécie, de todas as condições do meio, mas também desse instinto íntimo que diz, para frente, prossiga. Cada um estabeleceu uma rota. Eis a beleza. E o fato de alguns de nós estabelecermos em determinado momento da nossa trajetória desvios, puxarmos um freio de mão e estacionarmos, para a divindade que nos ama, dentro dessa metáfora bonita da estrutura da família, Deus está pouco preocupado se você fez o teu périplo educativo, na minha época eram 8 anos o ensino, né? A gente chamava de primeiro grau. Hoje, como é que chama, gente? Agora é fundamental, como é que é? Fundamental 1, 2, não sei como é que está isso. Mas, enfim, tinha gente que no primeiro grau fazia em 8 anos, agora é 9, né? Mas tem gente que para poder fazer os 9 não faz em 9, faz em 18. Porque resolve por conta da sua característica, por conta das suas dificuldades, mas também das suas escolhas, estabelecer um ritmo mais lento. Aquele aluno que compreende melhor as disciplinas do seu processo de aprendizado, de repente faz escolhas do ponto de vista assim, eu não quero ficar de recuperação. Todos nós passaremos, segundo... Nós temos as revelações em vários, mas como nossa referência principal é Jesus e o Espiritismo, vamos usar elas, mas em várias culturas nós vamos ver que as regras de ouro, ou o que nos une, é muito mais do que o que nos separa. E o Espiritismo vem não para poder dizer, eu tenho a verdade, você não tem. Essas coisas ridículas que têm nos afastado, do ponto de vista de darmos as mãos e enfrentarmos as diversidades de forma a fazer com que elas construam pontes. Mas nós estamos pegando a diversidade e tornando em adversidade, complicando a nossa evolução por falta não do entendimento daquilo que as próprias ciências sociais, psicológicas já mostram. O ser humano necessita da vida em comum. Ele tem o espírito gregário, ele precisa, porque uns desenvolveram melhor determinadas aptidões no seu carreira evolutivo, outros de outro lado. Então isto é absolutamente necessário para que a gente viva menos em guerra e mais compartilhe, que as minhas riquezas, que os meus valores possam ser colocados para jogo, não apenas para satisfazer as minhas necessidades, mas quando eu penso absolutamente só em mim, quando eu penso exageradamente só em mim, que é o chamado egoísmo, em vários graus, nós estamos fazendo individualmente e coletivamente essa sociedade difícil que nós estamos enfrentando. Esses princípios não precisa ter um curso de espiritismo, não precisa ser nerd espírita, que é até horrível esse tipo de comentário. Basta que a gente clame pela intuição daquilo que lhe parece minimamente justo. Se esse Deus que nós conhecemos e que a gente
já começa a entender na beleza da natureza, naquilo que está externamente colocado, na infinidade dos astros e dos mundos, mas não só infinito do que é fora, infinito também dentro de nós. Eis a beleza e o contributo do Espiritismo com tantos outros pensadores em tantas épocas que refletiram dentro das suas culturas, das suas propostas religiosas, dizendo: ei, você é filho da divindade, você é luz. Ah, mas eu sofro, eu tenho problemas, eu estou triste, eu estou infeliz, eu vivo em conflito, ok, mas isso você pode mudar. Isto tu é capaz de superar através dos sentidos que tens, que estão além do corpo que recebeste. Mas o meu corpo já veio limitado, o outro tem melhores condições. As diferenças dentro daquilo que nós chamamos abundância ou escassez de recursos materiais não são em si a causa dos nossos insucessos. E não sejamos hipócritas de dizer que o conforto material é ruim. Não sejamos hipócritas em afirmar que os recursos financeiros, eles não são importantes. E é sobre isso que nós vamos falar, não só sobre as riquezas materiais. Conversávamos aqui com a nossa amiga Marinalva, que falávamos, e o tema? Vamos falar sobre Jesus em casa de Zaqueu? Mas isso é apenas mais uma grande lição do Cristo, onde ele repetidamente vai falar sobre o que é verdadeiramente valor para você, para nós. Quando nós nos esquecemos que o corpo é a veste da alma e que, apesar de ser importante, veja, é importante o corpo, ele não é mais importante do que aquele que é o dono do corpo, que sou eu. E que a roupa do corpo, ela é importante. E que bom quando a gente pode andar mais arrumadinho. Vai envelhecendo, vai tudo despencando, mas fica bonito quando a gente entende que isso é um processo e que um dia, por mais que eu tenha que me despedir do meu corpo, eu continuo vivo. E é para mim, o eu que sou imortal, que eu tenho que pensar no investimento. A vida aqui é um sopro, a vida orgânica. Então, qual é a verdadeira riqueza que eu tenho que pegar e ficar de olho? É isso que Jesus está nos lembrando a todo momento quando fala o reino dos céus. Não para poder dizer, relegue a matéria, mortifique o corpo. Esses excessos, essas arbitrariedades, esses fanatismos não são da conta de Jesus e dos grandes que o representaram dentro ou fora das igrejas cristãs, porque emissário e trabalhador do Cristo tem em todas as culturas. Esse é o Cristo que a doutrina espírita nos revela e nos apresenta. Um Cristo planetário. Um Cristo que não é Cristo só para os cristãos, que não é o Messias apenas para a tradição judaico-cristã. Ele não fundou um movimento religioso, apesar de entender a nossa necessidade de rótulos diversificados. E o Espiritismo não pode, como movimento espírita, como nós, cairmos nessa pasmaceira. Precisamos das casas espíritas como laboratórios de trabalho, como oficinas de estudo, como lugares para a gente poder se reunir e se ajudar, porque o nosso dia a dia é difícil e às vezes, com toda a informação que a gente pode ter, eu chego cansado com vontade de desistir. Eu chego triste, eu chego deprimido. Então eu preciso da ajuda do terapeuta, eu preciso do médico que cuida do corpo, mas eu preciso entender que religiosidade e espiritualidade trata de quem você é. E nós, pela ilusão de mesmo nos dizermos espiritualistas, aqueles que acreditam na imortalidade, na sobrevivência de quem nós somos, estamos às vezes distraídos e muito focados apenas nos sucessos ou insucessos do que é a vida material. E ela é difícil, assim como uma escola, para aquele menino que, não sei se vocês lembram, mas eu, quando eu descobri que eu tinha que ir para a escola, eu chorei. E várias vezes. Tem menino que chora mais, porque ir para a escola não é agradável. Agradável é ficar em casa com criança, sendo cuidado pela mãe, mesmo que tivesse o puxão de orelha, as disciplinas dentro de casa. Mas é outro lance estar dentro de casa. No colégio, a professora, por mais carinhosa que seja, ela toma conta de mim e de mais 30, 40. Eu vou experimentando restrições
que quando eu, como criança, não entendo o objetivo dessas disciplinas, minha mãe me castigou, porque eu pequenininho não entendo que em determinado momento, com toda a proteção, ela me larga naquele colégio cheio de meninos, porque tem a turminha que vem e simpatiza comigo. E a turminha? Porque agora tem nome isso, bullying. Na minha época, não. Era normal. Graças a Deus sobrevivemos. Vejam que faz parte a dificuldade para forjar em nós um ser humano com aqueles atributos que às vezes a gente fala, acha bonito e se esquece que são eles que nós levamos quando o corpo morre. Porque nós estamos tão focados em valor, apenas o valor material, que quando, por exemplo, vamos chamar assim de tragédias, quando efetivamente, apesar de todos os meus esforços, mesmo com suas competências, quem diz que você não vai ter um grave problema financeiro, se já não teve? Da qual vai ter que ser tão forte para superar um baque, a ponto de ter que dobrar o seu orgulho e pedir ajuda. E isso te faz menor, do ponto de vista de quem você é, ou menos valoroso. Então nós precisamos recorrer ao nosso exemplo, que é o Cristo, que em nenhum momento condenou as riquezas materiais, nem os patrimônios, mas também a sua época. Dentro dessa reflexão, desse grande encontro com Zaqueu, Jesus via que o próprio colégio apostólico trazia o ranço da nossa hipocrisia dentro das escolas religiosas em todos os tempos, culpabilizando a riqueza ou aqueles que eram os donatários como os vilões da humanidade. Mas é claro que há muitas riquezas criminosas. O Cristo não ignorava e condenava a má utilização das riquezas, mas não a riqueza em si. Porque nós somos educados desde o início numa falsa educação cristã, que o verdadeiro valor é espiritual, então nós temos que ser simples. Como se simplicidade fosse não ter coisas. Simplicidade eu não posso chegar com um carro que de repente a gente até sabe, né? Poxa, isso aí custou mais de 300 mil. Aí a gente, muito cristão e fraterno, comenta, porque espírita não faz fofoca, principalmente aqui, pessoal da Sodec, graças a Deus nós não fazemos isso, né? Deus que nos livre, mas a gente comenta, pois é, né? Nós precisamos de recursos, cheio de pobre por aí, olha aí, olha o carrão aí. A gente não faz isso, né? Faz. Nossa, você viu? A pessoa só anda com ouro, com colar, poxa, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas Cristo era tão simples, era pobrezinho. Sério que a gente cai nesse engodo? Ou será que a gente está morrendo de inveja? Vocês não, nós não estamos falando de nós. Porque quem não veio, não está falando, né? Porque quem faltou, a gente fala, né? Pois é, imagina se é com a gente. Por que isso? Por não entendermos o verdadeiro valor nosso. Porque as coisas materiais têm a sua importância. E Jesus nunca condenou a riqueza, mas os próprios discípulos, dentro da hipocrisia religiosa que também existia na época, hoje, imagina, mesmo jeito. Para todo mundo? Não. Porque nós estamos aqui na escola para aprender a lidar com isso. E os discípulos condenavam uns aos outros e condenavam aqueles que eram aqueles abastados. Só que Jesus, desde o início, dizia para que a gente tomasse cuidado com isso. Aonde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. A pergunta que eu tenho que fazer é, aonde está o meu coração? Quando ele fala de coração, coração dentro dessa cultura e também para a nossa, representa onde é que está a nossa alma. O que eu dou? Não, meu corpo, ótimo. Tem gente que está cuidando tanto do corpo que é mais do que o cuidado do corpo. E cada um se sinta numa boa, não estou condenando ninguém. Mas cuidado, porque o que vai fazer mal para a gente são os excessos. Cuidar do corpo é uma obrigação. Agora, tem gente que se identificou só com o corpo que acha que é só corpo. Então, para aquele que acha que é só corpo, não consegue aceitar de modo, às vezes, nem consciente, às vezes até inconsciente, não aceita que o corpo envelhece. E aí começamos a viver o ridículo e estamos ansiosos. E estamos, às vezes, alucinados com medo, porque não aceitamos. Gente, cuidado com o que eu estou falando, para que não seja um julgamento, porque também o Cristo não julgou. Eu estou bem, tenho recurso financeiro, estou com a minha consciência em dia,
Quero fazer um procedimento, né, plástico? Tudo bem, pode fazer. A pergunta é, se você não tiver o recurso, se você não puder fazer, você vai se sentir infeliz com isso. A tua felicidade depende disso, porque quando a nossa felicidade, o nosso bem-estar íntimo, depende de coisas, cuidado. Porque o que a gente tem, por mais que eu conserve o que eu tenho, eu vou deixar. Inclusive o corpo. Então, por mais que eu cuide bem, um dia, essa coisa linda, gostosa, formosa, que sou eu vou me despedir. Enrugadinho, bonitinho, velhinho, cheio de doença ou não. Mas eu vou deixar. Como é que está a minha relação com o meu corpo? Como é que está a minha relação com o dinheiro que eu tenho ou o dinheiro que eu não tenho? Porque tem gente que sofre e está infeliz pelo apego ao que tem. É escravo do que tem, vive com medo de perder. Uma coisa é termos a diligência, a responsabilidade de lutarmos, de nos esforçarmos para podermos conseguir o nosso sustento, o nosso conforto. E é isso que nós temos que nos preocupar em fazer. Não é nem nos preocupar, é nos ocuparmos. Mas sem esse desespero de quem não tem fé em Deus. Jesus chegou a afirmar, não vos inquieteis. Ele não falou para que a gente não se preocupasse com o trabalho, com o que a gente tinha que comer, vestir, dormir, né, com o que tem o abrigo. Ele diz, não vos inquieteis com isso. Não vos afligeis. Ou seja, hoje, muito das nossas aflições está diante do quê? Do medo de eu perder aquilo que eu tenho e outra coisa. Ou estou escravizado e estou sofrendo pelo que eu não tenho. Mas é errado ter a ambição material? Não. Agora, nós temos a consciência do qual é o verdadeiro objetivo? Paulo fala à comunidade de Filipe, aos filipenses, ele que foi o ícone de sucesso da sua época, porque antes de se converter ao cristianismo, ele era o quê? Um orgulho de raça. Falava o grego, que era o inglês da época, com maestria, conhecia com profundidade não só todas as tradições escritas e orais da sua cultura, da tradição judaica, sabia falar o romano, tinha sido educado em Tarso pelos melhores educadores, tanto quanto em Atenas. Se fosse o dia de hoje, seria aquele cara que tivesse milhões de curtidas na internet, bonito, arrumado, cheio de dinheiro. E no fundo do fundo, quem vai ver, tanto em Atos dos Apóstolos, como no livro Paulo e Estevão, vão mostrar que ele, no fundo, tinha uma fome e uma sede de algo mais. Quantos de nós têm os ícones do poder e da felicidade material? Tem o dinheiro, tem a posição, tem o emprego dos sonhos, passou no melhor concurso, tem uma saúde invejável e dentro do coração um vazio do qual muitos de nós não conseguem identificar por que essa dor íntima. Porque efetivamente estamos, de uma certa forma, distraídos com essas ocupações que são importantes para a educação dos valores do meu sentimento e do espírito que eu sou. E é por isso que eu preciso trabalhar. Mas mais do que trabalhar com foco no dinheiro no final do mês e das conquistas, do bom emprego, hoje tem gente, eu pelo menos fico até com cuidado. Porque quando alguém me pergunta como é que você usa o seu dinheiro, e eu começo a falar alguma coisa para alguém que tenha uma certa intimidade, eu tenho até vergonha. Ah, não acredito. Você ainda não tem os seus 5 milhões? Você ainda não tem uma carteira de investimentos XYZ? Ué, mas não tem ainda? Quantos carros você tem? E aí, se você não tem o teu carro próprio? Se você não tem o concurso ainda que foi? Se você não tem a tal de estabilidade? Porque, de repente, em alguns nichos, não basta você ser um bom empresário ou um cara que luta, que pode ser com a carrocinha de cachorro-quente, que eu conheço gente que pegou e honradamente cuidou da família com a carrocinha de cachorro-quente. Esse cara é menor aos olhos do Cristo? O Cristo pegou e falou, tem que todo mundo ser pobre, miserável? Ou ele nos alertou para a nossa preocupação essencial enquanto no uso das atribuições
das funções e dos recursos materiais a partir do próprio corpo. Ele não fez apologia à miséria. Ele não fez apologia ao menor esforço nas aquisições da intelectualidade. Mas ele diz, cuidado com o peso da bolsa. Falou isso para Judas. Ele não condenou Judas quando Judas se ofereceu para ser o tesoureiro do grupo. Ele só falou que o objetivo maior não era aquele. E que o verdadeiro evangelho, o reino dos céus, não depende da abundância de recursos, porque o verdadeiro recurso que transforma o ser humano e a sociedade é quando nós buscamos o reino dos céus, porque quando eu trabalho pelo amor, porque eu gosto da atividade, eu tenho dentro de mim, em função do exemplo, da minha referência que é Jesus, que é o amor, não o amor vulgar, o amor piegas, o amor como sentimento, eu gosto daquilo que eu faço. Tem dia que eu tenho vontade de não ir para trabalhar, mas não quer dizer que eu não amo o que eu faço, porque eu sou humano, imperfeito. Mas o que eu aprendi, eu tenho prazer em fazer. Não só porque eu vou botar dinheiro, porque eu vou conseguir as conquistas materiais, mas é porque isso me abastece. Eu fico feliz com isso, eu gosto de estudar. Poxa, mas eu ainda não passei na prova para melhoria do meu cargo dentro da minha empresa. Ok, mas eu gosto de estudar. E dentro, aceitando aquilo que eu posso mudar. Aceitação, gente, não quer dizer que você simplesmente aceita e não faz nada. A verdadeira aceitação e resignação é o sujeito que, quando às vezes não consegue mudar o que é fora, muda dentro, porque eu cresço, inclusive amadureço, mesmo que o resultado final não seja o esperado. Porque às vezes o vitorioso diante de uma doença muito séria é aquele que venceu no corpo, que às vezes o corpo não vai vencer aquela doença. Então você perdeu porque você desencarnou de um câncer? Quantos desencarnam com doenças muito mais simples e reaparecem no plano espiritual, porque nós continuamos a viver com a mente em desalinho, com o coração cheio de conflitos. O problema não é a doença, não é a escassez. Então, quando Paulo estava se dirigindo à comunidade de Filipos, falou, sei viver na abundância, na riqueza ou na pobreza. Não é porque ele queria viver na pobreza, é porque quando ele aceitou Jesus, todas as portas materiais lhe foram fechadas. E ele ralou para poder conseguir os recursos para ele e para os seus irmãos dentro do projeto maior, que era a divulgação da doutrina do Cristo. Não foi porque ele queria ser mendigo, porque ele chegou a ter que esmolar, às vezes, comida, mas ele tinha dignidade. Aonde ele chegava, ele oferecia o seu trabalho, como artesão, como tecelão, porque os dividendos que ele tinha como doutor da lei foram-lhe tomados. Nós sabemos encarar isso? Quantos vendavais na minha saúde, na minha profissão, na minha atividade financeira, nos recursos, de repente eu estou no vício da minha juventude, no auge, e recebo uma informação de que agora eu sou limitado por um problema motor grave. A minha vida acabou, então eu sou menos ser humano, eu tenho menos valor. Quantos comprovaram o contrário? Um dos maiores gênios da ciência dos últimos tempos, Stephen Hawking, ele era menos homem porque praticamente não mexia mais o olho. O que é o espírito, senão os meus valores, o jeito que eu sinto a vida, o jeito que eu penso, o jeito que eu raciocino, também as minhas memórias? Esse é o patrimônio que eu adquiro nas adversidades, na prova da abundância, porque a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, está lá, emprego da riqueza. O grave problema é o apego aos bens materiais. É uma prova difícil. Quantos de nós faz a prece que a gente ouve um Chico, acha um absurdo, porque apesar da gente abraçar a doutrina, nós queremos uma felicidade duradoura dentro das ilusões. Então, uma coisa é, sem viver, se hoje eu posso dormir num colchão que tem não sei quantos, né, fios egípcios, oh, que maravilha! E se eu precisar dormir numa esteira? Com a minha consciência em paz de que estou fazendo o meu melhor. Porque o Deus que nós cultuamos
não é um Deus dos espíritas, não é um Deus dos católicos, com todo respeito, é um Deus de todos nós. E esse Deus não está fora, nós estamos mergulhados nele. E quando eu tenho a consciência, a convicção de que mesmo com todas as adversidades, isso só acontece por uma razão justa, se eu não entendo as aflições e as dificuldades de um plantio recente, Maurício, não fiz nada nesta vida que justifique tanta dificuldade que eu tenho passado nesse setor da minha vida. Então por quê? Eu ouvi um colega meu perguntar isso. Eu faço minha prece revoltado com Deus, eu brigo com ele. Eu falei, faz bem. Porque pelo menos você está tentando comunicar com ele. Porque tem gente que nem conversa quer, começa brigando, depois você ajusta essa conversa. Pô, mas o que eu faço? Eu já falei para ele, o senhor errou de endereço. Não é para o João, né? Não posso dizer sobre o nome dele. É outro. O senhor mandou errado esse pacote. Não é possível. E aí vem a grandeza da doutrina espírita dizendo assim, olha, se você não está entendendo os porquês, fica tranquilo, porque da parte de Deus não há erro. Ele, como um pai, quantas vezes uma criança está chorando, te dizendo às vezes, quando ela já consegue articular, eu te odeio, porque você está dizendo não, e ela não compreende por que você está dizendo não, porque ela está pedindo. E você, como pai, como mãe que ama, se você ama, você diz não, porque quem ama tem que dizer não várias vezes. Por amor ao outro. Porque o comprometimento só agradar os outros é o comprometimento com a hipocrisia e com a mentira. O meu egoísmo em falsear, ser agradável. Eu não preciso ser o sincericida, porque a verdade também não foi feita para ser tatuada num pedaço de porrete para a gente bater na cabeça dos outros. A pessoa chega aqui arrasada, porque o filho foi assassinado brutalmente, a pessoa mal entende o espiritismo, eu digo, é um karma seu filho, né, deve ter sido um assassino, então ele foi morto. Olha que coisa maravilhosa para poder dizer. Isso condiz com a misericórdia, com a justiça divina? Nós não entendemos lei de ação e reação. Será que eu, como pai e mãe, quando um filho, por mais atentado que seja, eu preciso reeducá-lo, eu quero castigá-lo? Às vezes eu tenho com raiva, né? Porque, teoricamente, vou pegar e vou jogar esse menino pela janela. Mas é só uma expressão, a gente não joga. Né? Quando a gente trata, pelo menos, com o mínimo de salubridade. Então, aquele menino atenta, você fala, eu vou desistir de você, vou entregar você para Deus. Mas não entrega. Porque isso faz parte de um processo de aprendizado. Faz parte de um processo de um entender que as dificuldades, a escassez ou a abundância são recursos da alma. Não me queiram mal. A escassez ou a abundância, seja de saúde, de circunstâncias. Toda dificuldade tem uma mensagem para você para dizer o seguinte: o que eu tenho que aprender com essa dor? O que eu preciso aprender com isso? Para ganhar musculatura, porque para poder ganhar musculatura no corpo físico, não adianta de vez em quando frequentar a academia. De vez em quando fazer uma caminhada. Vai ser gostoso. Mas na hora que eu quero uma saúde consistente, eu preciso do hábito recorrente. No corpo é assim, para a alma também. E os exercícios da paciência se dão dentro do desafio da convivência, porque para adquirir paciência você vai ter que lidar, não é com Madre Teresa de Calcutá. Ó, até rimou. Você vai ter que lidar com o João e com a Maria, que às vezes, seja de noite e de dia, quer te infernizar. Parece que é um troço, né? Porque a pessoa também traz os seus dramas e às vezes não consegue lidar intimamente com as suas dores, nós transferimos para o outro. Quanto das nossas agressões e das nossas insatisfações, do ponto de vista psicológico, já sabemos disso, são projeções daquilo que a gente não suporta em nós. Esta é a doutrina espírita que resgata esse tesouro do Evangelho, que é o amor em ação, para poder dizer, não julgue o teu irmão pelo que ele aparenta. Não julgue o teu irmão pelas suas carências e as fragilidades. Não julgue achando que ele tem determinadas coisas que você gostaria de ter, até fisicamente, materialmente, porque tu não sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não tem essa música do Caetano? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não inveje ninguém. Saiba reconhecer não apenas as suas fragilidades, saiba reconhecer não apenas as suas limitações,
mas não se esqueça que você tem finalidade, você tem valor. Poxa, mas todo mundo conseguiu menos eu. Saia do círculo do vitimismo. Poxa, mas eu estou triste demais, então precisa de ajuda. Não fica sozinho, chama um coração amigo, busca a recuperação. Mas eu estou em depressão, mais investimento para você. Poxa, mas eu estou com ideação suicida. Cuidado, a tua vida tem finalidade. Não atrasa demais o processo. E não se esqueça, não importa a dor que você está sentindo, Deus está contigo e não é só uma palavra de efeito. Faz um movimento interno de uma prece que pode ser uma prece que é só o sentimento. A gente fica buscando, aquela palavra bonita. Deus gosta de intimidade com a gente. Jesus quer relacionamento conosco. E não existe relacionamento com eles na mentira. Abra o teu coração. Em casa. Entra no banheiro, fecha, vai para o teu quarto intimamente. Mas não é só orar. Enxuga as lágrimas, chora e depois vai trabalhar. Mas eu estou sem vontade. Então vai arrastado. Eu já entrei, como todo mundo, em processos que eu comecei a ver. Eu ainda tive a capacidade de diagnosticar, às vezes eu não tenho, eu preciso de alguém que me alerte. Num processo inicial de depressão, eu comecei a sentir com sinais simples. Eu não queria tomar banho. Olha que tristeza. Não era coisa de menino voltando, não. Você não tem vontade de sair da cama. Você não quer tomar banho. Você vai querendo voltar para a posição fetal. Eu falei, opa! Vontade eu não estou não, mas eu vou levantar. Porque se eu deixar... Eis essa movimentação, porque quando a gente dá um pouquinho da nossa movimentação sincera, Deus ajuda. Porque tem uma coisa que está na lei. Faça a tua parte. E o céu te ajudará. Buscai primeiro o reino dos céus, ou seja, busca fazer o que é certo. E todo o resto será dado. Quantas vezes? Poxa, mas eu fiz o vestibular 8 vezes, vou desistir. Você quer aquilo mesmo? Então, faz alguma coisa aqui, vai tentando outro caminho, mas se você ainda quer, continua tentando. Mas não fica só nessa porta. Abre o teu coração, calma. Porque a tua vida não é só isso. Essa sensibilidade de ouvir a si mesmo, de entender que determinadas coisas eu não posso mudar, mas aquilo que eu posso mudar, eu vou estabelecendo um ritmo de pacificação. Então Jesus estava na sua viagem final, Lucas escreve isso no capítulo 19, dos versículos 1 a 10, era a última viagem dele a Jericó. Jericó era o maior centro financeiro da Palestina, mais rico do que Jerusalém, um nó de riquezas absurda. Nela existia um cobrador de impostos que era odiado, porque todo cobrador de impostos, o publicano da época, era odiado porque ele era escolhido pelo Império Romano, que fazia a força. E escolhia aqueles que tinham a conveniência das armações políticas para poder coletar os impostos para Roma, e uma grande parte era o enriquecimento ilícito e criminoso com a miséria do povo, porque nessa época não tinha nenhum benefício para o que nós chamamos hoje de vida comum para a sociedade. Era o seguinte, tu é pobre, vai morrer pobre, miserável. Não tem hospital, não tinha SUS, não tinha nada disso. Então o povo era revoltado. E em geral os publicanos eram o quê? Judeus. E eram odiados, porque eles representavam o quê? A exploração criminosa. Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos da cidade mais rica. Era um chefe prestigioso, tinha prestígio. Então ele, pelo olhar viciado de Pedro, de Tiago, de Filipe e de todos os outros discípulos, representava tudo aquilo porque entenderam mal quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus por conta da nossa viciação em relação ao apego aos bens materiais. Não que a riqueza em si fosse um problema. E Jesus ouvia contendas e discussões, e segundo Boa Nova, no seu capítulo 23, quando fala de Zaqueu, o servo bom, diz que Zaqueu era diferente, Humberto de Campos lembra. Porque Zaqueu já ouvia da fama, e mesmo isso Humberto de Campos nos lembra, que antes de conhecer ele, já era alguém que pegava suas riquezas e era justo como empregador. Dava a oportunidade de pessoas que vinham de outras províncias para poder buscar trabalho justo, e ele tratava com igualdade e com gentileza os seus funcionários. Mas a gente tira uma fotografia de quem é, esse signo, é deputado, então é bandido.
Ah, é um super empresário, então não presta, deve ter rolo e esculhambação no meio. Todo mundo dentro da mesma sacola? Que cristãos nós somos? É por isso que a gente se revolta quando alguém que não nos conhece olha pelas credenciais que ouviu ou de que alguém falou da gente e já sentiram a injustiça de quando você tem a percepção de qual é a sua reputação. Reputação é o que falam de mim, eu não tenho controle sobre isso. A minha consciência, eu sou o dono. E quantas vezes a gente vai brigar porque estão falando isso de mim? Mas se de Jesus, que é o ser mais puro, que aqui esteve conosco, nós fizemos o que fizemos com ele, imagina se ele fosse ficar com raiva da reputação que nós fizemos dele. Qual é a tua preocupação? Para onde é que está olhando? Onde é que está o teu coração? Escravizado à opinião alheia? Tem gente que quando olha o seu Instagram no dia, se não tiver determinadas curtidas, dorme infeliz. Cuidado, gente. Não tem filtro que vai esconder de você o teu vazio, a tua carência afetiva. Então, assume para você, eu estou carente. Quando eu estou assim, eu evito ir para a rede social. O que eu faço? Eu chego para quem eu tenho intimidade e falo assim, você tem tempo para fazer um cafuné? Minha filha, tadinha. Fala, não, pai, para de carência, né? Mãezinha, vem cá, senta do lado, às vezes é só para... Não quero nem conversar, eu quero só o chamego. E tem tanto tipo de chamego. Pronto, assume. Hoje eu estou difícil, mas eu vou melhorar. Essa certeza, essa maturidade, não de quem não tem dificuldade, de quem não tem incertezas, de quem não tem dúvidas, de quem não tem fragilidade. Assume que tem, mas não se esquece que tu também tem tanta coisa boa. E que o fato de você reconhecer nisso não é arrogância. Como é que eu posso estabelecer felicidade para mim se eu entendo que amar aos outros é só os outros e eu não valho nada? Isso não é humildade, isso é baixa autoestima, precisa de tratamento. Eu preciso me amar. E me amar não é ser egoísta. É querer coisas boas, é querer fazer coisas boas para mim e me sentir bem, sendo útil, trabalhando. E mesmo que eu chore as lágrimas das dores, das notícias, das infelicidades, dos tormentos que eu passo, mas com a cabeça tranquila, o sentimento de que eu estou fazendo o que eu posso, Senhor. O Senhor está testemunha. E as besteiras que eu fiz, eu estou sentindo tanta culpa, mas eu vou jogar isso fora, porque amanhã hei de começar. Eu vou me retratar e eu vou precisar me reconciliar, primeiro comigo e com os outros, para poder mostrar coragem, mesmo que o outro ache que vai tripudiar em cima de mim. Eu quero me sentir em paz. E esse desejo é seu. Essa vontade pode ser reeducada, não só através da oração. Então Jesus viu em Zaqueu uma oportunidade para poder exemplificar. E quando ele entra na cidade, Zaqueu, que era um homem rico, poderoso, poderia ter feito: pega a minha guarda pessoal, pega os romanos, vem trazer aquela cambada porque eu quero esse Messias aqui do lado. Quantos poderosos fazem isso? Sabem da grandeza de um cara e usam a força, intimam. Ele não faz isso. Porque, como diz na metáfora da parábola, ele sabia da sua pequena estatura, a nossa estatura espiritual. Quando a minha estatura é pequena, para poder fazer o mínimo contato com a elevação espiritual do Cristo, eu preciso subir na árvore, na figueira brava, o sicômoro. E foi isso que ele fez, sem utilizar de recursos extravagantes. E Jesus sentia de longe a nossa vibração, como sente até hoje. Eu posso falsear, eu posso falar bonito, eu posso mascarar o meu sentimento, eu não escondo. E não é só de um Cristo. Já viu alguém que te ama profundamente? Você consegue esconder? Mãe, eu tô bem. Uhum. Tá sorrindo, né? No telefone, eu falei, mas que diacho é isso? É bruxa, médium. Que ama. Vai, filho, vai, filho. Eu quero ajudar. Não vou forçar a barra. Mas eu te conheço. A ponto de nem falar no telefone. Senti uma coisa. Quando a mãe fala isso, eu já fico preocupado. Falei, ai, Jesus. O que é? Porque isso é poderoso. Porque quando a gente ama, a gente afina a sensibilidade. A gente não olha e não vê um olho opaco. Eu vejo na janela das almas, nos olhos dos outros. Eu vejo na feição, eu transfiguro. Isso é sofisticar a espiritualidade em mim. Lidar com o meu dia a dia, com o meu corpo, com os cuidados, com a higiene, com o dinheiro,
com as obrigações, com o filho, com o cachorro, ótimo. Mas enquanto faz isso, não se esqueça que você é alma, que as outras pessoas têm sentimento, inclusive os criminosos. Que a gente, a despeito de fazer justiça, fala, eu quero que morra. Não é assim os bons cristãos? Porque o meu adversário político, ou aquele que representa, a gente tão bondosamente fala assim, estou tão feliz, por que não morreu? Sou cristão, eu quero o bem. Isso é justiça ou é vingança? Ah, mas você veja o que ele ou quem pensa está fazendo de mal para a humanidade, e como é que Jesus tratou os criminosos, os adversários? Não passou recibo por mal, mas chegou a nos orientar como? Mas a gente joga fora. Na hora de nós fazermos o cristianismo, não a moda do Cristo, mas a nossa. Aí a gente não fala em amar os criminosos. Fala em matar. Bandido bom é bandido morto. Ah, então leva o bandido para sua casa. É claro que eu não faço isso. Porque para aquele que é doente da alma nesse ponto, ele precisa de justiça, ele precisa de encarceramento. Mas eu não desejo para ele que eu vá humilhá-lo, espancá-lo, porque não é isso que vai torná-lo melhor. E na justiça divina, como está lá em Ezequiel, lá no Velho Testamento, e que Kardec coloca no frontispício do livro que fala sobre a justiça divina, o céu e o inferno. Não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se transforme. Mas o Cristo virou loucura para os nossos dias. Falar em tolerância? Tolerância com quem erra. Tolerância zero com o crime. Como? Faça como um médico, que quando vê um doente, não quer matar o doente para poder exterminar a doença. Ele faz todo o possível para preservar o doente. Ele sabe o que é a doença e o que é o doente. Mas nós estamos tão doentes que a gente acha que para poder fazer o bem, para que o bem prevaleça, a gente tem que humilhar, espizinhar, porque não basta fazer sofrer, a gente quer torturar. Eu não posso ficar feliz com isso. Eu não posso ficar feliz vendo o noticiário e vendo os meus representantes serem presos. E se tiverem, que sejam, mas ficar feliz? Eu fico triste porque eu gostaria que eles estivessem representando qualitativamente uma amostragem melhor da nossa sociedade, porque eles saem dessa mesma sociedade do que eu estou querendo lutar por justiça. E Jesus vê em Zaqueu, um homem que queria e já estava fazendo o seu esforço de mudança, porque havia criminosos na função que ele exercia, mas Zaqueu, ele leu no coração. E entrou na casa de Zaqueu e os discípulos ficaram indignados. E Zaqueu conta para ele, dizendo, olha mestre, eu sei que você condena, mas eu tenho feito o meu esforço, e se a muitos prejudiquei, eu vou retribuir 4 vezes mais. E ele não falou só isso não. E nesse dia Jesus fala, desce da árvore, desce, porque hoje me apraz me hospedar em tua casa. Nós queremos o Cristo na nossa casa? Nós damos abertura ou nós estamos muito magoados pelas situações difíceis que hoje eu experimento? Tão magoados que até para fazer a prece eu não consigo, porque eu me acho vítima das circunstâncias das pessoas. Não fiquemos assim. Nós temos o direito de sofrer, de nos sentirmos tristes. Mas cuidado de não mantermos essa postura íntima dentro de nós. Levanta a cabeça, mesmo em lágrimas, pede ao Cristo, eu quero melhorar, me ajuda, entra na minha casa. Então, nesse dia, houve festa na casa de Zaqueu e ele deu o que ele tinha de melhor. Jesus, segundo a narração de Humberto de Campos, deu um abraço a Zaqueu. E segundo Humberto de Campos, ouvia com muita atenção as coisas mais insignificantes de Zaqueu. E hoje o que nós mais invejamos não é a conta bancária, ou o sucesso, ou os carrões, as mansões. São relacionamentos autênticos onde as pessoas mostram que se gostam. Porque hoje o maior tesouro, o maior valor é você ter pessoas, ou você ser essa pessoa que dá uma atenção verdadeira e que cuida, atenção e cuidado. Isso é amor. É por isso que pessoas chegavam perto do Chico e se sentiam as melhores do mundo, porque o Chico tratava a todos com verdadeiro interesse e não por uma obrigação social de faz sala para ele, meu filho. É outro patamar. Qual é o nosso verdadeiro valor? Nós precisamos lembrar disso. Nós somos filhos de Deus. Jesus está a todo momento querendo passar o dia com a gente. Quantas vezes eu deixo de fazer isso? Quantas vezes eu subo na árvore, melhorando a minha vibração e dizendo, está doendo.
Eu experimentei a rejeição de um processo afetivo. Um casamento maravilhoso, que era para mim maravilhoso, se tornou um tormento. E apesar de todos os meus esforços, eu fui rejeitado. Experimentei o divórcio, experimentei a ruína financeira. Estou aos cacos, Senhor, mas isso não me define, é uma experiência e eu vou me levantar. Hei de me levantar, retornar à casa do Pai, dar valor ao trabalho, seja ele qual for. Não posso exercer aquilo que eu gostaria de melhor, faça com dignidade, nem que seja. O quê? O capinar um jardim. Levar um carrinho de mão com laranja para você vender com dignidade. Fazer a diferença de onde você está. Porque esse é o nosso verdadeiro valor. Amar profundamente. Nosso tempo está passado. Mas se algo nós podemos deixar dentro dessa reflexão é: nós temos em nós, temos ao nosso lado todos os recursos para superarmos as dores das nossas almas, sempre procurando não apenas no coração alheio, mas dentro do nosso coração, os nossos verdadeiros tesouros que guardam as chaves do reino dos céus, onde Jesus continua sorrindo, majestoso, simples, mas irresistivelmente à disposição dos nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.